falando sobre vencendo o gigante devorador, aquele gigante da ansiedade, aquele gigante que nada satisfaz. Deu para entender que ele nunca chega na minha vida e na tua, mas a gente precisa aprender para ajudar outros. Às vezes a gente olha para a palavra e fala assim, ai meu Deus, não tem nada a ver comigo. Tem sim, tem sim. Um dia você vai entender o que eu estou falando. Você vai ser canal de bênçãos. Não só para vigiar a tua vida, filho, filha, mas para ajudar muitos em o nome de Jesus, né? Então, hoje nós estamos falando sobre o gigante devorador. Prestem atenção, gente. Pega essa campanha desde o início. Não para, não para, não para, não para, não. E a vitória é nossa, né? Aqui em Ageu, capítulo 1, do 9 ao 11, diz assim, olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Pastor, a palavra é forte. Que palavra é essa, pelo amor de Deus? É o Senhor. Foi aquilo que eu disse para vocês ontem, que Ele não quer o devorador na minha vida e na tua. Mas quando se a gente se desviar dele, se a gente insistir em fazer e seguir e andar segundo a nossa vontade e não fazer a vontade de Deus, Ele permite o devorador. O devorador que veio e a Bíblia diz que foi uma seca, a Bíblia diz que nem orvalho caiu em Israel, e a Bíblia diz que o pouco que Israel tinha, o devorador veio, que eles vêm em bilhões, né, gente? Milhões de gafanhotos. E eles são ansiosos, e eles sujam no mínimo 253 vezes por dia, e eles sujam tudo. Então, a pessoa que passa na vida pelo demônio, pelo principado do devorador, que é um demônio, que é um principado, que tem uma legião atrás disso aí, precisa tomar cuidado. Queridos, e a Bíblia diz que o povo esqueceu do Senhor e da sua casa, e foi cuidando deles, e foi cuidando da casa deles, esqueceu do altar de Deus, esqueceu da casa do Senhor. Por isso que eu digo para mim e para você, não se esqueça de ser dizimista fiel, de ser ofertante fiel. Você está me entendendo? Então, queridos, em nome de Jesus, permaneça. Manda para mim, Lucrécia, no WhatsApp, o seu pedido de oração, por favor. Deixa eu voltar a palavra aqui. Queridos, em nome de Jesus, vou me distrair aqui, só um pouquinho só. E o povo de Israel esqueceu do Senhor e da sua casa. Isso é muito sério, isso é muito grave. Vocês estão me entendendo? Queridos, e a Bíblia diz que o que eles tinham, os devoradores comeram, devoraram, e eles passaram a maior necessidade de suas vidas, né? Nós sabemos que há forças malignas que influenciam, por exemplo, o desânimo. Pastor, eu passo muito pelo desânimo, a tristeza, a depressão, a solidão, as enfermidades e outros males que abatem a nossa alma. Tenha um lado espiritual atrás disso aí. Foi aquilo que eu sempre ensinei para vocês, e graças a Deus, a cada dia, Deus me confirma e eu estudo, aprendo e percebo que estamos no caminho certo. Aonde tem enfermidade, aonde tem acidente, aonde tem desânimo, aonde tem depressão, aonde tem tristeza profunda, mexe. Por quê, pastor? Porque tem um espírito atrás disso aí. Temos que vencer isso. Por exemplo, aqui em Mateus 6, 24 e 25, gente, eu até quero ir lá para ler para vocês,
Mateus, já estou aqui já, né? Mateus 6, capítulo 6, né? É que a minha Bíblia é muito fininha, gente, e tem que ter paciência. Mateus 6, do 24 a 25, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é, diz a palavra aqui forte, né? Não é, olha só, que a pessoa quando ela fica ansiosa, ela não tem paz, né? Olha só. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestido? Então, gente, a Bíblia até nos ensina a olhar para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. E Deus ainda pergunta para aqui para nós, você não tem mais valor do que as aves? Você não tem mais valor que o lírio dos campos? Então o Senhor aqui, Ele me ensina, Ele te ensina a ter uma confiança nele. Uma confiança muito grande nele. E outra coisa, por que a pessoa, pastora Solange, ela começa a dizimar e ela para na igreja dela, quando ela tem uma igreja? Por que ela começa e para? É a mão de Mamon. É a mão do Deus do dinheiro. Nós temos que tomar muito cuidado. E ele age de várias formas para que você não seja fiel nos dízimos e nas ofertas. E outra coisa aqui, ó. Em nenhum lugar na Bíblia você vê Deus chamando os saduceus do Senhor, os fariseus, o sinédrio, os seus inimigos de Senhor, mas o Mamon ele chama de Senhor. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes a gente fala assim, pastora Solange, eu, graças a Deus, não adoro nada que não agrada a Deus. Mas muitas vezes, gente, presta atenção, nosso Deus pode ser o dinheiro. E como é que ele age, pastora? Não existe, mas existe um principado, um Mamon, que quando entra na minha vida e na tua, filha, ele pode devorar tudo. Como que ele age, pastora? Esse espírito do Mamon, vamos falar um pouquinho sobre ele. É um principado de orgulho, presta atenção nisso, de aparência. Ele quer que eu e você vivamos de aparência. Gente, nós temos que tomar muito cuidado mesmo com esse mundo de internet. Por quê, pastora? Porque é um mundo de aparência. Não é verdade, gente? Então, o Mamon, ele tem a pretensão de trazer uma condição de sociedade, uma condição econômica diferenciada, coloca as mentes presas a valores que não pode ter, fazendo gastar até aquilo que não temos, para que possamos manter a aparência. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma vida de aparência. As pessoas colocando uma maquiagem que muitas vezes não fez, uma roupa que muitas vezes não comprou, sabe? Sai comprando e não pode pagar. Então o principado do Mamon, ele te pega através do orgulho, entendeu? Da aparência, do exterior. Nós temos que tomar muito cuidado. Quando você vê, você está endividado, filha. É por isso que eu ensinei para vocês em várias palavras. Você vai comprar roupa, olha para ela e vê se você precisa dela. Entendeu, gente? Né? Então, ele é um principado, um Mamon, que para ele fazer você gastar, para ele te devorar, ele mostra para você tudo que é bonito. Você já tem 7 bolsas no guarda-roupa. Por que você precisa mais daquela ali? Você já tem 20, 30 pares de sapato. Por que
que comprar uma cor de sapato que você não sabe nem se vai usar uma vez só? Então, nós temos que tomar muito cuidado, gente. Vocês estão me entendendo? Então, como age esse principado? Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele foi usado pelo mamon. Eu vou explicar o porquê. Ele chega para o pai, e o pai era rico. Nosso Deus é rico. Ele chega para o pai e fala assim, pai, dá a minha parte da herança. Mas o filho só tem a parte da herança quando o pai morre. Naquele momento ele renega o pai, ele despreza o pai. Ele dá carta de divórcio para o pai dele. Pai, me dá minha parte da herança que eu estou indo embora. E aí o pai conversa com aquele filho, insiste, mas ele não ouve. Por quê? Porque a mente dele já está tomada por mamon. Eu vou pegar muito dinheiro, eu vou sair, eu vou ser isso, aquilo, eu vou gastar aqui, vou gastar ali. Resultado, ele pega toda aquela parte da herança. Gente, enquanto ele tinha dinheiro, deixa eu falar para vocês, ele teve os amigos da sociedade daquela terra, ele teve as mulheres que ele quis, ele teve a bebida que ele quis, as roupas que ele quis, os sapatos que ele quis, a comida que ele quis, mas só que um grande problema do filho pródigo, que ele era dominado pelo Deus Mamon. Mamon fez ele gastar tudo. Então o espírito do devorador, presta atenção nisso, ele não vem que você gastar um pouquinho. Ele pode até começar de pouquinho, mas não é bem um pouquinho, não. Porque quando você viu, você foi para comprar uma blusa, você comprou 5. Você foi para comprar 2 blusas, você comprou 10. E sem necessidade. Não, pastor, mas eu faço isso com uma senhora, uma vez por ano. Tá? Só que o espírito de mamon, ele é diferente. Você não pode sair, porque senão você... Então ele fez isso com o filho pródigo. Ele fez ele perder tudo que ele tinha, a ponto dele sentir o que, pastora? Fome. Ele foi colocado para cuidar de porcos. Porco na Bíblia, você sabe, é imundícia, é impureza. No pior lugar. E quando ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, aí ele cai em si. Pastor, quando é que a gente cai em si? Quando o espírito de mamon me possui, ou possa te possuir. Quando você perde tudo, ele te larga. Ele te usa para tudo que ele quer de ruim. Quando você não vale mais nada, na mente de mamon, ele te deixa. Olha que desespero, gente, que tristeza falar isso. É muito triste falar isso. Que eu e você nunca cheguemos a esse ponto. Por isso que a gente está aqui estudando junto, né? Então, a ação da liberdade exagerada no gastar. Então, o mamon, ele te usa na ação exagerada no gastar, no consumismo, no qual somos roubados sem sentir. Sem sentir. Ele está te roubando e você não está nem percebendo. Por quê? Porque ele está te enchendo de blusa, de sapato, de joias, de papapá, e a gente nem percebe. Então, por exemplo, eu vou precisar fazer uma viagem, eu não sabia que eu tinha direito no cartão, através de pontos. Eu estava com uma quantidade de pontos. Olha que legal. Não precisava nem pagar o hotel. Olha que maravilha. Aí sim, aí é você correr atrás dos seus direitos, é você saber que você tem direito ali, né? Mas o mamon é diferente. O mamon, ele faz você gastar sem ter. Olha que situação, que coisa mais triste. Então, é a ação da liberdade exagerada no gastar, o consumismo, no qual somos roubados sem sentir. O filho pródigo deu vazão aos seus desejos carnais, esquecendo do espiritual. E resolve aproveitar a vida se destruindo tudo e sendo roubado rapidamente. Por quê, pastor? Porque o diabo, gente, ele não veio senão para roubar, matar e destruir. Nós temos que tomar cuidado com isso, em nome de Jesus. Outra coisa também, o que o diabo faz na vida dele, o mamon fez? A segunda ação, após ter feito ficar desprovidos, começa a trazer a frustração. Quando o inimigo, o mamon, o espírito devorador, te leva a gastar, consumir, como que chega a minha situação e a tua? Nome no SPC, nome no Serasa, nome sujo, credores na porta, telefone tocando, WhatsApp chamando, e-mail chegando. Como que a gente fica numa situação dessa? Presta atenção, final de ano está chegando aí.
a gente fica triste, a gente fica oprimido, a gente fica abatido, a gente fica desanimado, a gente fica depressivo. Pastor, então, o espírito devorador, quando ele consegue tudo que ele quer comigo, ele quer te deixar dessa maneira. E ele rindo da tua cara e da minha, e a gente não percebe. Você está entendendo? Após ter feito ficar desprovidos, começa a nos trazer o quê? A frustração. Por não podermos conquistar mais nada. Porque a pessoa, quando ela é atingida pelo devorador, irmãos, a primeira tristeza ou a segunda tristeza dela não é nem que está com o nome sujo, é que ela não pode gastar mais. Agora não posso sair mais, agora não posso mais naquela loja. Eu prometi para aquela mulher que eu ia buscar um vestido da hora, da moda, a cor da moda que acabou de chegar e ela não pode. Olha que judiação, gente. Né? Gastar mais do que se pode. Então é obra do devorador fazer você gastar mais do que pode. Fica aqui um ensinamento para a minha vida e para a tua, se você quiser. Tem que sobrar. Tem que sobrar todo mês. Sofra, chore, grita, brada. Mas tem que sobrar. Pastor, quando é que Deus começa a multiplicar? Quando sobra. Deus não pode multiplicar o que não sobra. E a ação do devorador é te deixar sempre no vermelho, 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 vermelho. E qual é a ação de Deus, pastora? É te deixar no azul, azul, azul. Mas quando você coloca Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar. Se você tem uma igreja, o teu dízimo tem que ser entregue numa igreja. O que vocês fazem para o ministério não atrapalha lá na sua igreja. Mas, pastor, eu não tenho nenhuma igreja. Então, escolha um ministério e seja fiel. Tá bom? Vamos lá. Gastar mais do que se pode com aquilo que não é necessário. As coisas se perdem. A casa do devorador, irmãos, as coisas perdem na geladeira. As coisas mofam. As coisas estragam. As coisas vão pro lixo. Na casa do devorador, você já sabe, ó, vai muita comida pro lixo. É outro sinal. As roupas estragam muito rápido, porque ele começa a comprar muita roupa e não compra roupa de qualidade. Foi aquilo que eu te falei. Essa blusa aqui, vocês pensam que ela é nova? Não, ela não é nova. Ela tem no mínimo o quê? 7 anos, 5 anos? Por aí. Por aí? Uhum. Lógico, ela sabe lavar, ela sabe cuidar pra mim. Mas tem uma coisa, se fosse de terceira, mesmo se lavando com cuidado, ela já tinha estragado. Já teria estragado. Ela conhece tecido como ninguém. Então, gente, é muito importante você comprar pouco, mas comprar coisa de valor. Deu para entender? Tá? Se você andar, procurar, você vai achar, tá? Somente nesse momento aí. Um sentimento de frustração e derrota e fracasso. Quando ele faz tudo que ele quer com a gente. É muito triste isso. Já falei, não vou falar mais sobre isso. E aí vem a consciência de realidade, o desperdício, a impossibilidade de alcançar o que realmente necessitamos. Porque quando o inimigo, o devorador, te deixa assim na cama, sem poder gastar mais nada, aí você vê que está faltando o necessário para você, para a tua casa, e você não pode comprar mais. Então, todas as vezes que eu vou comprar alguma coisa, eu penso, é necessário? Estou precisando disso? Tem valor isso aqui para mim? Eu jamais compro uma cor de roupa, uma roupa que só combina com aquele sapato. Eu não faço mais isso. Já fiz, é verdade. Mas não faço mais, irmãos. Entende? A gente tem que ter um pouquinho de juízo, né? Pessoas que trabalham a vida inteira e não conseguem conquistar o cargo que sonham porque não investiram no crescimento. O que você quer dizer com isso aí que eu não estou entendendo? Eu vou explicar. Pessoas que onde tem a ação do devorador, elas gastam tanto com perfume, com maquiagem, com roupa, com sapato, com bolsa, com comida, até que não há necessidade. E aí essa pessoa, porque todo trabalho que você tem, por exemplo, o meu aqui, ó, eu tenho que investir. Eu já passei da hora de investir, por exemplo, num curso de hebraico.
seminários. Eu já passei da hora. Então eu fico, sabe, pegando e estudando tudo que eu posso. Toda a área que Deus te colocar, filho, filha, você tem que estudar. Você tem que se aperfeiçoar. Você tem que melhorar. Você tem que crescer. Você tem que aparecer. Porque hoje, gente, não se aceita mais pessoas, pregadores, mestres, professores, profissionais liberais que pararam no tempo. E quando você sai gastando com o que é supérfluo, você parou no tempo naquilo que realmente você precisava para crescer na sua área. É isso que eu quero dizer. Esse principado, irmãos, presta atenção. Lembra daquela viúva que procurou Eliseu e falou: meu marido, o senhor sabe que ele serviu ao Senhor e ele morreu. E o credor bateu na minha porta e vai levar meus 2 filhos. Porque naqueles tempos, quando se havia uma dívida e o marido não podia pagar, a mulher não podia pagar, os filhos não podiam pagar, os filhos eram levados como escravos, presta atenção nisso, eram levados como escravos, ficavam ali trabalhando até pagar a dívida. E ela vai até o profeta Eliseu, essa viúva, que os estudiosos dizem que ela foi mulher do profeta Obadias, que serviu a Acabe, e ele se endividou de tanto alimentar profetas para não morrer com pão e água de ação. E aí ele morre e ela procura, por isso que ela fala assim: o Senhor sabe que ele serviu ao Senhor. Então, quer dizer, ele fez uma dívida, entrou, e aí foi ficando a dívida, foi rolando, aumentando, juro, agiotismo, você sabe como é que é isso? E aí ela entrou numa situação que iam levar os 2 filhos dela para ser escrava, e perguntou para ela: o que você tem em casa? Ela falou: não tenho nada, só tenho um restinho de azeite numa botija. Ela falou: não tem problema. Vai, empresta tudo que é vasilha que você puder, de todos os vizinhos seu. Olha que legal, ela tinha uma boa amizade com os vizinhos. Ela conseguiu muita, tinha um bom testemunho, né? Ela conseguiu muita vasilha emprestada, entrou no quarto com os filhos dela, e aí naquele momento a unção desceu sobre o azeite. Olha que coisa mais linda, gente. E aí o azeite foi se multiplicando. Olha, profetiza isso para tua casa. O azeite foi se multiplicando, vai recebendo. O azeite foi se multiplicando, o azeite foi se multiplicando. Então o que eu quero ensinar para mim e para você? Que aquele homem foi fiel a Deus. Quando você é fiel a Deus, o pouco que fica na sua mão. Se você passar por um momento de desespero, tem solução para você. A Bíblia diz que o justo não ficará prostrado. Mas o injusto, o roubador, esse eu já não sei. Esse eu já não sei. Então é preciso a gente se arrepender dos nossos pecados. É preciso a gente voltar para Deus. É preciso não comer o santo dízimo do Senhor e a oferta que Deus colocou no seu coração, filho, filha. Isso é fato, não é verdade? Em nome de Jesus. E aí, resultado. Essa mulher ficou numa situação que ela não podia cumprir seus compromissos, mas a partir do momento que o azeite é multiplicado, ela leva para o profeta. Olha que coisa mais linda, gente. E outra coisa, ninguém chegava até um profeta com as mãos vazias, você sabia disso? Ela deixou uma oferta para aquele homem ali. Ela cuidou dele, do homem que Deus usou para multiplicar o azeite dela, para multiplicar o conhecimento, para multiplicar a fé, para multiplicar a vida com Deus, para ajudar ela, para ensiná-la. Então o resultado, ela deixa uma oferta ali com Eliseu, pode estudar isso, que eu não estou mentindo, e ela volta para casa, ela paga os seus credores, os agiotas ali, para quem ela devia. E o que ele falou para ela? Ela falou assim: o que eu faço com o resto? Ele falou para ela: vive do resto. Aquela mulher passou a ser empresária de azeite, de óleo. Agora vem cá, olha aqui para mim. Num tantinho de azeite assim. Deus encheu todas as vasilhas e só parou quando não havia mais vasilha. Deus tem grandes coisas para fazer na minha vida e na tua. Mas Deus nunca fará grandes coisas a gente colocando Ele, o reino dEle, a casa dEle, em segundo lugar. Ele nunca vai fazer isso. Se a casa do Senhor estiver desprovida, o ministério do Senhor estiver desprovido, a minha casa e a tua serão prejudicadas. Isso é para quem é de Deus que eu estou falando, para quem conhece a palavra que eu estou falando, né? Então,
Terceira ação do inimigo, ele traz uma pressão psicológica acerca dos compromissos que não podemos saldar. Ele não só impede o crescimento, mas ele pressiona. Ele coloca em nós vergonha e angústia. Quantos estão longe? Quantos estão hoje? Quantos estão hoje nas mãos de credores, agiotas, que não têm paz, que não dormem, gente? Pastor, a Bíblia condena o agiotismo? Sim. Quantos estão na mão de agiotas? Quantos já morreram, que eu sei, porque não puderam pagar para certos lugares R$100, R$150, R$50. Eu conheço crianças que morreram por R$50. Coisa mais triste, meu Pai do céu. Tenha misericórdia, tenha compaixão. Tira a nossa família, livra eles de chegar a esse mundo, a conhecer esse mundo, né? Para Deus cuidar do nosso esposo, esposa, filhos, pai, mãe, ele depende dessa luz que tem na casa. Você é a luz da sua casa. Não deixa de brilhar, não. Não deixa de iluminar a sua casa, não. Não deixa de temperar a tua vida, a tua casa, a tua família. E como aquela mulher, os seus vizinhos. Isso é muito sério, gente. Muitos entram até em psicotrópicos, em remédios, aqueles remédios tarja preta lá. Por quê, pastor? E outros até perdem a família e a vida. Quantas pessoas o devorador entrou na vida dela e elas se suicidaram e você não sabe? Tem gente que se suicida. Tem empresários, principalmente no Japão, na Ásia, estão se suicidando, gente. Porque não podem cumprir seus compromissos. O devorador entrou. Pessoas que vivem abaixo de remédio, outros estão em hospitais psiquiátricos, outros perderam a vida, outros perderam o nome, a honra. Meu pai dizia que ele não ia deixar dinheiro para nós, mas ele ia deixar um nome. Olha que coisa mais séria isso, né? Outros não dormem, muitos entram em remédios, né? Outra coisa, irmãos, tá comprovado, não sei se vocês sabem, pode estudar isso. Foi feita uma pesquisa que o que mais tá acontecendo nos divórcios no Brasil e no mundo é o lado financeiro. Por quê? Porque o casal não ora junto, não busca Deus junto, não é fiel junto, não trabalha junto, não cresce junto. Não é meu, não é meu. E aí um sai gastando, consumindo, e não consulta um ao outro. E quando um não tem juízo, o outro tem juízo, ainda ajuda um pouco. Mas e quando os dois são sem juízo? Nossa, isso é muito triste, irmãos. Eu já lidei de casos assim. E aí, resultado, chega uma hora que há a separação. Pastor, eu posso passar uma herança de consumismo para os meus filhos? Sim. Para os meus netos? Sim. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, gente. O principado do devorador, do mamon, ele é muito aparência. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Entenda o que eu estou falando. Ele é muito aparência. Vigia. Não porque todo mundo vai chegar com uma roupa nova nesse final de ano e eu não posso gastar porque o dinheiro está certo, mas acontece que foi colocado que tem que ser assim, que tem que ser assado. Não, gente. Entendeu? Nós temos que dar uma vigiada, tá? Wellington Martins, foi você, querido. Se foi você que fez algo no Ministério Golfire, enviou, dá um ok para mim, manda o seu telefone, entra para você receber oração. Não sei se foi você, entrou um Wellington Martins, que veio abençoar o Santo Ministério num momento assim maravilhoso. A viúva já estava em depressão, pois perdeu seu arrimo de família. E desempregada, e as dívidas só acumularam. Olha para você ver o estado que essa mulher já estava. Olha que judiação. Todo agiota, ele deixa uma herança de dívidas para o filho e o consumista também. Pastora, isso é verdade? É verdade.
Não entra no consumismo que você vai deixar herança, não entra no agiotismo que você vai deixar herança. Eu não sei quanto que está o juro de uma poupança hoje, é 0,5%, é 1%, eu estou meio por fora. Mas guarde uma coisa que eu vou te dizer, põe o seu dinheiro no banco. Não fique emprestando dinheiro a juro, não. Acho isso tão triste, moço, mas tão triste. Compra alguma coisa, venda, faz uma segunda renda, sabe, comprando as coisinhas, vendendo por um preço justo, mas não... Ai, nossa, não gosto nem de falar sobre isso. Vou mudar de assunto porque eu não gosto de falar sobre isso. Por quê? Você já fez isso? Não. Mas pessoas da minha família já. Então eu não gosto de falar sobre isso porque eu lutei muito para tirar as pessoas que eu tirei disso. Eu ofertei muito na vida delas, na idade delas. É aquilo que eu sempre falo para vocês, eu tenho uma fé em Deus, na minha fidelidade com Deus e nas ofertas de sacrifício que eu entrego a Deus. Então eu ofertei e ainda oferto para minha família não entrar mais nesse meio. Eu acho deprimente. Deprimente.